exatamente 2h15 da manhã e eu tô aqui de pijama gravando esse vídeo pra vocês, gente. Perdi o sono total. As minhas filhas me acordaram, elas voltaram a dormir e eu perdi o sono. Falei, o que eu vou fazer? Vou gravar vídeo pro meu povo, que eu adoro gravar vídeo pra vocês. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e não sabe o que tá rolando, eu sou a Joyce, eu moro aqui nos Estados Unidos, mais especificamente em Orlando. E todo sábado aqui no canal a gente tem esse quadro que é o Sábado Assombroso. Às 7 horas da noite, horário aqui de Orlando. E toda terça e quinta tem vídeo por aqui também de outros assuntos relacionados aqui aos Estados Unidos. Assuntos diversos, tá? Então se você não tá inscrito no canal, já sabe, o botãozinho aqui vai estar vermelhinho. É só você apertar nesse botãozinho para se inscrever, ativar as notificações no sininho que tem aqui embaixo também do lado do botãozinho vermelho para não perder nenhum vídeo. Agora bora pro vídeo de hoje. Bom, no vídeo de hoje eu não vou contar nenhuma história. Se você ainda não entendeu esse quadro do meu canal, todo sábado eu conto histórias aqui. São histórias de assombração, coisas paranormais, coisas de outras vidas, tudo que esteja relacionado a outro planeta ou vida após a morte, a gente conta por aqui. Até agora, esse quadro é novo, né? Então até agora eu contei histórias somente minhas. Então se você quer que a sua história seja contada aqui no canal, o e-mail tá aqui na descrição desse vídeo. Hoje eu não vou contar uma história específica. Hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre mim, sobre como surgiu essa ideia do canal e contar para vocês um pouco do que eu sinto em relação a tudo isso, tá? História do canal não, história desse quadro. Eu acompanho uma pessoa aqui no YouTube e ela tem um quadro onde ela conta histórias que acontecem aqui nos Estados Unidos, mas histórias assim reais, histórias não de assombração, ela conta histórias de crimes não resolvidos. Alguns foram solucionados muito tempo depois, alguns nunca foram solucionados. E eu sempre gostei muito desse quadro dela e eu me identifico muito com esse tipo de coisa, assim, né? E eu sou meio... é isso aí mesmo. Eu sou meio doidinha. E eu sempre gostei muito dessas coisas, assim, relacionadas à assombração, a coisas paranormais, coisas de outras vidas. E aí já tinha um bom tempo que eu tava pensando em fazer algo nesse sentido. E aí foi quando surgiu o nosso Sábado Assombroso. Desde criança eu sinto as coisas, eu vejo as coisas, eu ouço as coisas, eu sonho aqueles sonhos que a gente sabe que não é sonho, sabe? Você que tá me assistindo aí agora, se você já teve esse tipo de sonho, você vai entender o que eu tô falando. Porque muitas vezes é complicado explicar, porque muitas vezes a gente meio que não sabe, né? Era sonho, não era sonho? Era real? Às vezes é tão real. Às vezes é uma sensação assim de déjà vu, né? Pra quem não sabe o que é déjà vu é quando acontece alguma coisa e você lembra exatamente daquela situação, como se ela já tivesse acontecido antes. Então, é mais ou menos por aí, assim. Às vezes eu tenho sonhos que pra mim são déjà vu. Hoje até que não, mas eu já tive muito ao longo da minha vida sonhos repetidos. Não sei se vocês já tiveram. Se vocês já tiveram algum sonho assim, conta aqui pra mim nos comentários desse vídeo. Além desses sonhos, né, que eu tava falando pra vocês, esses sonhos repetidos, eu sempre tive muita sensibilidade. Então, assim, só pra vocês terem noção, eu lembro quando eu era criança, meu irmão levava os amigos dele lá em casa. E tinha aqueles amigos que eu não... Tipo, o meu santinho não batia, meu anjinho não batia. Eu lembro que teve um deles, uma vez que eu mandei ele embora lá de casa, meu irmão ficava muito bravo comigo. Ele ficava muito bravo comigo, porque eu botava os bichos pra correr mesmo. Não gostava e sabe, botava pra correr. Resumindo assim essa parte, eu lembro que todos os amigos do meu irmão que eu não gostava, e eu falava, e meu irmão é mais velho que eu, e eu falava assim pro meu irmão:
não traz fulano aqui pra casa não, senão eu vou contar pra minha mãe. Para de andar com fulano, senão eu vou contar pra minha mãe. E todos esses amigos, os que eu lembro, né, não vou dizer todos, mas pelo menos os que eu tenho recordação, depois, quando a gente, né, ficou adolescente, adulto, foram pessoas assim que fizeram coisas ruins. Pessoa que virou ladrão, drogado, enfim, um monte de coisa. Então, sabe, estou entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu meio que consigo sentir, assim, as pessoas. Ah, Joyce, mas então se você sente as pessoas, você nunca é enganada pelas pessoas? Sou sim, sou enganada pelas pessoas, né, claro. Mas na maioria das vezes, sim, eu consigo sentir a pessoa, eu consigo sentir a verdade na pessoa. O que acontece muitas vezes é de eu sentir e eu não querer acreditar. E aí eu vou mesmo assim, e aí quando chega lá na frente eu quebro a cara. Tá vendo aquele sentimento que eu tive lá no comecinho dessa relação? Quando eu falo relação, gente, relação não só amorosa, tá? Relação de amigos, todo tipo de relação. Parceria, o que seja, negócio. Então, na maioria das vezes, foram assim, pouquíssimas vezes que eu me decepcionei, que aconteceu alguma coisa e que eu, tipo, não tinha sentido algo, entendeu? Mas a maioria das vezes eu sempre sinto isso. E tem uma coisa que eu sinto muito forte, que é a questão da energia. Então, quando eu chego num lugar, às vezes eu posso não sentir a energia no momento. Fui numa festa, fui num bar, fui na casa de alguém, eu posso às vezes não sentir aquela energia naquele momento ali. Mas depois, quando eu vou pra casa, gente do céu, eu sinto uma dor muito grande aqui na nuca, né? Nessa parte aqui no meio, tem uma parte aqui assim, que é como se fosse assim, um corcovado. Fica duro isso, gente, fica duro, fica como se fosse corcunda, sabe? E aí eu tenho que fazer oração, tenho que fazer um monte de coisa pra poder voltar ao normal. E essa parte realmente é a parte onde o nosso corpo suga as energias e manda pra cá, entendeu? Então eu sinto muita dor, muita dor. Pra vocês terem noção, teve uma vez que aconteceu uma história que... O que acontece? Quando eu chego nos lugares que eu sinto, né, as energias ruins, não dá pra eu saber, assim, de onde veio, se é o lugar, se é as pessoas que estavam ali, não dá pra exatamente saber de onde veio. E teve uma vez específica que eu estive com uma pessoa e, gente, foi muito louco e eu chorei muito esse dia, porque só estava eu e essa pessoa no local. Na verdade, estava eu, meu marido e mais essa outra pessoa, era mais um casal. E aí, tipo, o homem tava com ele e a mulher tava comigo. E aí, depois que esse casal foi embora, quando eu e meu marido entramos no nosso carro que a gente tinha que resolver algumas coisas na rua, eu pus a mão assim e falei, nossa, eu tô com muita dor aqui na coluna. E eu não tinha amanhecido com aquela dor, E aí ele falou, nossa, mas eu tinha feito exercício no dia anterior, mas será que não é dos exercícios que você fez ontem? Não, porque senão eu já tinha amanhecido com essa dor. Então eu sabia que não era de exercício, porque senão eu já tinha amanhecido com aquela dor, né? Aí eu falei pra ele, nossa, que coisa estranha. E aí na mesma hora me veio o estralo, que a gente tinha acabado de estar com aquelas pessoas, só que eu nem tive contato com o homem, eu só tive contato com a mulher. O meu marido teve contato com o homem e eu tive contato com a mulher. A gente tava, tipo, no mesmo ambiente, mas eu tava só com a mulher, entendeu? E aí eu comecei a passar a mão, assim, meu marido tava dirigindo, comecei a passar a mão e fazer, assim, uma massagem. E comecei a orar, né? Comecei a fazer minhas orações, pedir pra Deus me proteger de todo mal, de toda inveja, de todo olho gordo. E fui fazendo essa oração, ao mesmo tempo eu fui chorando, porque é uma pessoa que era muito querida pra mim e eu jamais imaginei que aquela pessoa poderia trazer algo negativo pra mim. Então, assim, eu chorei muito e fui conversando com meu marido, fui fazendo oração, fui fazendo essa massagem e de repente a dor simplesmente, gente, sumiu. Foi como alguém vinha assim com as mãos e tirar aquela dor de lá.
E eu chorei muito esse dia. E como eu falei, era uma pessoa muito querida pra mim. Só que, ao mesmo tempo, depois disso, né, eu estudei muito e tal. Muito mais, né, porque eu tô sempre estudando, eu amo estudar, amo ler, eu sou sedenta, assim, por conhecimento, sabe, por aprender as coisas, por entender os processos, entender tudo, eu amo isso. E aí eu já era muito estudiosa, né, em relação a esse assunto em si, e aí eu fui ler mais algumas coisas, fui estudar mais algumas coisas, eu já meio que sabia, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio assim, porque pra mim, na minha cabeça, aquela pessoa tava, tipo assim, tava com inveja de mim, tava com, né, um sentimento ruim por mim. E pode ser e pode não ser, né? Simplesmente pode ser e pode não ser. Então, é impossível você saber, a pessoa jogou, aconteceu isso, então é porque realmente ela tava com inveja do que estava acontecendo comigo ali naquele momento, enfim. Mas não tem como saber. Então, eu nunca vou saber. Mas que foi muito ruim, a sensação que eu tive foi muito ruim. De pensar que tava vindo aquela energia pra cima de mim. Então, pode ser que ela tenha, sim, jogado inveja pra cima de mim, tava com, né, mal olhado. Muitas vezes a pessoa não sabe que ela tá colocando isso na pessoa, muitas vezes ela sabe, e muitas vezes também pode ser que, tipo, ela tava carregando aquela energia negativa com ela por algum motivo, e como eu tenho a mediunidade, né, e eu tenho a mediunidade, assim, que eu sou como uma esponja, e então eu sugo tudo que tem à minha volta. Gente, eu sofri com isso a minha vida inteira. Eu lembro quando eu era criança, que minha mãe levava a gente pra benzer. A benzedeira benzia meus irmãos. Quando ela me benzia, o meu raminho, né, o raminho de arruda ficava preto, murcho e todo cheio de furo, as folhinhas. E eu sempre chorava, eu achava ruim. Quando eu já entendia, né, principalmente na adolescência, pra idade adulta, eu ficava assim, por quê? Por quê? Tipo, eu não tenho nada. Principalmente quando eu já tava adulta, eu falava assim, eu não tenho nada. Eu andava de ônibus em Goiânia, eu morava de aluguel, sabe? Eu não tinha, literalmente, eu não tinha onde cair morta. Não tinha. E ficava pensando, por que as pessoas têm inveja de mim? E aí um dia eu fui porque eu frequentava os centros, né, lá em Goiânia, os centros espíritas. Eu ia tanto no kardecista quanto na Umbanda. Eu me identifico com os dois, mas por essas questões, inclusive, de sempre me sentir assim a vida inteira, eu sempre gostei mais de ir na Umbanda, porque lá eu me sentia mais leve, mais protegida, conseguia descarregar lá todas essas energias negativas. Não que no kardecista eu não me sentia bem, claro que me sentia bem também. Mas, enfim, gente, questão de afinidade. Sempre gostei mais de estar no terreiro de Umbanda do que no centro kardecista. E tinha um centro que eu ia em Goiânia também, que ele é misto. Ele tem a parte das palestras kardecista e tem a parte das práticas lá de Umbanda. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga vídeos falando sobre a prática kardecista, a prática de Umbanda, comentem aqui pra mim, porque isso é uma coisa que eu fico muito chateada quando eu vejo pessoas que não têm conhecimento nenhum falarem mal, assim, da minha religião, né? Ai, gente, tem que rir, né? Tem que rir, literalmente tem que rir pra não chorar, porque quando eu falo pras pessoas, né, que eu sou espírita, geralmente eu falo que eu sou espírita, nem sempre eu falo, nem sempre eu me sinto confortável em falar para algumas pessoas que eu sou da Umbanda, né? Não tenho vergonha de jeito nenhum, eu amo, mas para evitar atritos, eu falo eu sou espírita, porque realmente eu sou espírita no geral, né? Mas eu lembro de várias vezes de gente que virou para mim e perguntou assim: você acredita em Deus? Gente, o espírita acredita em Deus, tá? Só título de informação, sim, o espírita acredita em Deus. Ai, me perdi no que eu tava aqui falando pra vocês. Mas é isso, o espírita acredita em Deus, a gente sim acredita em Deus. Não, tanto o espiritismo, né, kardecismo, quanto a Umbanda,
Não são coisas ruins, como as pessoas pensam. E eu não quero muito falar assim sobre religião agora, porque senão vai ficar tudo muito misturado no mesmo vídeo. Esse vídeo também já tá ficando longo demais. Eu queria só mesmo contar mais ou menos pra vocês um pouco dessas coisas assim que eu sinto, sabe? Do que é, porque às vezes eu falo pras pessoas que eu tenho mediunidade aflorada, que eu sou médium, e as pessoas não entendem o que é que eu sinto. Não é que eu tô vendo espíritos o tempo todo, sabe? Não é. É uma coisa assim, eu tento explicar, mas é uma coisa um pouco difícil de explicar. Então, eu sinto, eu tenho a sensação. Não é que eu sinto na pele, mas a gente consegue identificar que tem algo ali naquele ambiente. A gente consegue, igual tipo agora, eu tô aqui assim, tá tudo beleza. Pode ser que tenha alguma coisa aqui, mas nesse momento eu não tô sentindo nada. Mas na maioria das vezes eu consigo sentir, sim. Muitas vezes eu consigo ouvir. Eu sei que tem muita gente que tem medo daqueles estralos que dá na casa, né? Muitas vezes é sim estralo, porque tava calor durante o dia, a noite esfriou, vice-versa. Então a casa realmente estrala. Mas muitas vezes não é. Então, mas são batidas, assim, barulhos diferentes, então dá pra gente saber. Esse quarto aqui que eu gravo pra vocês era o quarto do meu filho. Como agora ele tá morando sozinho, eu transformei aqui no meu office, né? No meu office, cenário pra YouTube. E aí tem uma cama bem aqui, atrás aqui de onde eu tô gravando pra vocês, tem uma cama que eu coloquei, porque quando meu filho vem tem que ter uma cama pra ele dormir. E aí a cabeceira da cama tá virada pra uma parede ali, que é a parede da frente da casa. E algumas vezes já eu aqui, que eu sempre fico assim até tarde aqui trabalhando, e eu já vi fazerem, tipo, batendo mesmo na parede. E no final de semana passado, meu filho tava aqui, ele disse que eu contei pra ele, e ele disse que ouviu. Mas ele antes ele já falava pra mim que a cama dele era a disposição da cama era aqui assim. Então ele dormia, a cabeceira da cama era aqui, né? E ele disse que eu via que batiam aqui assim, ó. Porque ele também tem uma mediunidade bem forte. Essa questão que eu tava falando assim, de eu ser como uma esponja, né? Que eu sofria muito, que eu ia nas benzedeiras. E aí, só pra finalizar isso, que eu comecei e não terminei. E aí eu sofria muito, porque eu falava, não tem onde cair morto. O povo tem inveja de mim. Até que um dia um preto velho falou pra mim: eles não têm inveja do que você tem, eles têm inveja do que você é. Eles têm inveja do que você é. E muitas vezes não é que a pessoa tem inveja. Muitas vezes é que a energia negativa, o espírito inferior, ele precisa de algo para ele conseguir, como diz assim, sobreviver, né? Então, como eu sou como uma esponja, é meio que aquela troca de energias, né? Vamos supor que tem alguém passando lá do outro lado da rua que tá com um encosto, e esse encosto tá precisando sugar energia de algum lugar. Aí eu passo aqui desse lado da rua e ele suga a minha energia, porque eu sou como essa esponja, então é meio que a troca de energia. Ele suga a minha energia que ele precisa e ele me manda aquela energia que ele precisa. Então muitas vezes não é porque, tá, sabe assim, porque por muito tempo, sim, não é que eu me vitimizava, mas eu sofria, entende? De pensar, por quê? Por quê? Por que as pessoas têm inveja de mim se eu não tenho nada, sabe? Se eu não tenho um carro pra andar, não tenho nada. Então, eu tinha essa sensação de que as pessoas tinham inveja de mim e eu não entendia por quê. Então, não necessariamente é isso. Não necessariamente quer dizer que as pessoas têm inveja de mim. Mas, gente, pra eu entender isso foi um processo muito longo. Foi um processo muito longo. Queria compartilhar com vocês um pouquinho aí do que eu sinto, assim, do que é essa sensação, assim, de falar, eu tenho mediunidade. Aí, gente, muita gente fala assim, por que você não trabalha sua mediunidade? Não é uma coisa que é do meu interesse. Eu não quero ir trabalhar lá no centro, não é coisa do meu interesse, e eu não sou obrigada a trabalhar. Eu trabalho ela de outras formas. Tipo, no Brasil eu trabalhava com eventos voluntários, né? Então tinha umas amigas minhas que eu tinha lá, que a gente se juntava, fazia eventos em orfanato, em asilos. Então eu
desenvolvia a minha mediunidade dessa forma, usava essa energia minha dessa forma. Aqui eu tô buscando ainda algumas formas para poder canalizar, né, essa energia, vamos dizer assim, devagarzinho eu chego lá. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho, né, do que eu sinto, do que sou eu. Espero que vocês tenham gostado. Não sai desse vídeo antes de fazer todos aqueles negócios que você precisa fazer aqui, curtir, comentar, compartilhar, não sai daqui sem se inscrever. E se você não me segue lá no Instagram, tá perdendo tempo e dinheiro. Isso mesmo, porque lá eu dou dicas de economia todos os dias. Como economizar aqui nos Estados Unidos. Pode você ser turista, morador daqui, o que você quiser. Lá tem dica pra todo mundo, então bora, gente, faz todos aqueles negócios que você precisa fazer aqui e eu espero você no próximo vídeo.